Meus amigos, fiquem atentos. Nosso país está em perigo, e a vigilância de cada cidadão é essencial neste momento crítico. O desgoverno, em uma clara tentativa de vingança contra o povo, prepara um verdadeiro ataque maquiavélico. Dessa vez, a estratégia foi usar o poste Haddad como porta-voz de um gigantesco pacote de maldades disfarçado de benefícios. Um verdadeiro golpe que ameaça diretamente a população, mas que, graças à destemida patriota Bárbara, do canal Te Atualizei, não passará despercebido. Com informações exclusivas e análises afiadas, Bárbara desmascara esse plano diabólico e revela toda a verdade por trás das manobras do desgoverno. Este é um momento crucial para a resistência. Assista ao vídeo completo agora mesmo. Não perca nenhum detalhe dessa denúncia vital. Sua participação é essencial. Deixe seu gostei ou não gostei. Comente e, acima de tudo, compartilhe este conteúdo para que mais brasileiros conheçam a verdade. O Brasil precisa de você. O Brasil. Falando da regulação da internet, porque, meu Deus, quanto ódio. E beijo pro jornalista que torceu pro Bolsonaro e de arrasta pra cima. A atual fase do Lula no Brasil é a seguinte: vai se criar um clima terrível. O Brasil tá há semanas dizendo: Lula, você é o irresponsável com gasto público, isso tá elevando a dívida pública e pressionando os juros. Corta essa bagaça, senão não vai ter lucro de banco que vai te salvar, porque o povo é idiota, mas só até certo ponto. Então, corte o gasto, Dilma. Apenas corte. Aí o Tachad me aparece na TV por 7 minutos com ares presidenciais para dizer que... eu sei que a gente precisa cortar gastos, mas a gente vai elevar os gastos. Vai todo mundo ficar feliz com a isenção de imposto de renda e nem vai notar que o dólar vai explodir, que os juros vão subir bastante, que o mundo vai ver o Brasil com desconfiança, enquanto a gente corta benefício de pobre com BPC e INSS, mexe no aumento do salário mínimo e de aposentadorias. Mas, obrigado, gente! Vocês são os melhores. O problema é que o mercado já estava desconfiado que o Lula ia fazer isso e o dólar já havia subido na quarta-feira o dia todo. Mas eles estavam querendo dar o benefício da dúvida porque o Lula não podia ser tão burro. Mas sim, ele podia. Após o anúncio do Tachad, o dólar explode para mais de R$6, um valor que não foi visto nem na pandemia. E o detalhe é que é esse governo que disse que ia fazer melhor na pandemia. Cara, eu não quero nem pensar no que podia ter acontecido. Obrigada, Bolsonaro. Obrigado, Paulo Guedes. Mas, enfim, nesse momento, o mercado já sinaliza que até o mês que vem, os juros devem subir em pelo menos mais 1%. A inflação não vai gritar, ela vai ficar igual aquele filme de terror que tem um espírito pesado no ombro do cara, no melhor estilo. Eu sei que eu sou aterrorizante, mas eu vou ficar aqui pra sempre. Galera, estimativa de inflação na casa dos 2 dígitos. Para vocês terem uma ideia do tamanho do estrago, ontem o governo abriu o leilão dos papéis da nossa dívida e pela primeira vez no desgoverno, ninguém, zero, nenhuma pessoinha nesse mundo quis comprar. O cara da CNN disse que o que rolou foi tipo o seguinte: foi como se o Tachad tivesse convidado as pessoas para anunciar uma dieta e tivesse servido coxinha. E o mais engraçado é que, depois do caos, o Lula teria dito em áudio que não quer os ministros apresentando novas ideias. No melhor estilo, cala a boca. E, gente, eu tô me apegando aqui nas últimas 48 horas de desgoverno, porque o caos vem desde o ano passado, com as gafes, os deslizes, seus ministros denunciados em esquemas de corrupção, das estatais dando prejuízos bilionários. Mas falar disso fortalece Bolsonaro, então melhor não repercutir. Vamos falar de um golpe que nunca aconteceu e dizer que é o crime mais criminoso do mundo? E o pior é que tudo isso foi para anunciar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Mas a gente nem sabe se isso vai acontecer, porque primeiro, se tudo der certo, só vai valer em 2026. Juro, só 2026. E segundo, tem o Congresso no meio, né, galera? E esse negócio de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 vai significar que apenas 5% da população vai pagar imposto de renda. Quem tem dinheiro não vai pagar para ver. Quem tem dinheiro vai se mandar. Aliás, tá cheio de artista que mandou o povo tupiniquense fazer o L e viver de amor, mas se mudou para os Estados Unidos para viver com o ódio capitalista do Trump. O Brasil está se tornando um país de pessoas pobres que ficarão mais pobres ainda. E isso, meus amigos, isso é socialismo.
pelo fim da desigualdade. Todo mundo pobre igual. Acredite você ou não, há menos de 2 décadas atrás a Venezuela era um país muito rico. E agora nós entendemos o porquê o Lula tenta tirar a impressão de ser um governo Dilma III. Porque na verdade ele é um governo Dilma II. O retorno para a vingança. É a única explicação. O cara realmente quer se vingar do Brasil. A consequência disso é uma baixa popularidade, baixa aprovação, um povo desfazendo L e pedindo de volta Bolsonaro, que segundo a última pesquisa, se a eleição fosse hoje, bateria o Lula. E eu tive que comentar tudo isso para chegar nesse comentário do diretor da Quest, que é o Instituto de Pesquisa Lulista, mas que também aparece na Rede Lula praticamente toda semana. Presta atenção no que ele diz. Eu vou além. Acho que a base do governo continua sendo analógica, do ponto de vista da disputa política, enquanto a base da oposição continua sendo digital. E essa disputa digital analógica, ela tem consequências, dado que as pessoas são influenciadas pela opinião de outras, de suas bolhas, né, das suas referências, das suas influências no campo digital. Acho que essa é uma conclusão. A outra, Valdo, é que há duas dinâmicas de disputa, para usar a palavra proibida, a narrativa, né, que é uma dinâmica de guerra contínua, de quem está na luta o tempo inteiro, sem parar, né, de quem tem essa dinâmica de manter um assunto vivo e engajando para gerar resultados de opinião pública, ou pelo menos para tentar fazê-lo, e o outro lado que faz o inverso, que se mobiliza em alguns momentos, mas rapidamente sai dessa guerrilha, né? São dinâmicas bastante diferentes. E agora a gente volta lá atrás, onde eu disse que eles queriam não só acabar com o Bolsonaro, eles queriam acabar com o bolsonarismo, que é forte no digital, nas redes. E foi assim, com esse mega contexto necessário, que chegamos à sessão da Suprema Corte, que se reuniu para votar a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Então, você sabe quando você ouve alguém dizer que internet não é terra sem lei? Pois é, não é mesmo, porque ela tem um marco civil, que é o nome da lei. Só que eu acho que essa lei não agrada para o propósito que se espera. Então vamos mudá-la. Não via Congresso, porque o representante eleito pelo povo entendeu que a sociedade não quer isso, o que por si só já é legislar. Mas para poderes supremos, isso é só um detalhe, isso nem é um problema. Os 2 casos usados para embasar a discussão são um perfil falso criado e não removido e um caso de uma página no Orkut. Gente, Orkut. Onde provavelmente alunos criaram para zoar a professora. Porque a empresa provedora da plataforma social Orkut, em que pese devidamente notificada pela hora recorrida, negou-se a retirar do ar o perfil utilizado por inúmeras pessoas para ofender seriamente a honra da professora Leandra, que sofreu um bullying todo momento em que ingressava na sala de aula, que, basicamente, dentre outras coisas, até para poupar um pouco de constrangimento, ela seria a professora mais chata que existia, usava sempre a mesma calça, teria o cabelo de óleo de cozinha, seria baranga e insuportável, necessitaria comprar um sutiã com enchimento, porque parecia não ter peitos. Essa era a publicação. Eu já aviso, quem irrita isso aí, meu filho, vai direto de tobogã. Então é isso, uma página para zoar uma professora no Orkut, onde o Fux alega que a plataforma foi notificada e mesmo assim não apagou o conteúdo. Mas como toda história tem 2 lados, vamos à versão da empresa do que realmente aconteceu, na cara dos ministros. Para pegar o próprio paradigma desse recurso, que é objeto de julgamento nesse momento, falou-se da comunidade no Orkut, eu odeio a então professora. Essas comunidades do Orkut, eu odeio alguma coisa, eram populares, as pessoas faziam de tudo, eu odeio coentro, eu odeio fulano, eu amo fulano, enfim. E evidentemente isso não torna mais louvável ou menos lamentável que alguém se dedique a criar uma comunidade para fazer esse tipo de sátira desagradável em relação a alguém. E, apesar disso, inicialmente foi pedido a liminar para a remoção desse conteúdo. E a liminar foi negada. O juizado especial não deu a liminar, entendendo que inicialmente cabia preservar o conteúdo e depois reapreciaria, se fosse o caso, na sentença.
foi reapreciado em sentença. E em sentença foi ordenada a remoção, que foi prontamente cumprida. Mas, ao mesmo tempo, condenou-se o provedor a uma indenização de R$10 mil. Ou seja, o provedor foi condenado por não ter removido um conteúdo que o próprio Poder Judiciário, no seu primeiro exame, ordenou que não fosse removido. Se até a justiça se confunde sobre a complexidade desses casos, imagina a própria plataforma. E isso deixa escancarado que um assunto complexo não pode ter como juiz uma rede social, e sim uma justiça ao qual nós pagamos muito caro para que exista. E caso não tenha ficado claro até aqui, o artigo 19 diz que as plataformas só serão responsabilizadas pelo conteúdo se não excluírem após ordem judicial. Mas mesmo assim, as plataformas fazem a curadoria dos conteúdos, já que, nesse mesmo julgamento, o YouTube e o TikTok anunciaram que deletaram por iniciativa própria milhões de vídeos por acreditarem que estavam em desconformidade com as políticas das redes, enquanto uma minoria, caso de centenas, chega a ter recurso judicial. Então sim, as plataformas deletam conteúdos e deletam muito, mas não parece ser suficiente. Já que... O dia 8 de janeiro, presidente, demonstrou a total falência do sistema de autorregulação de todas as redes, de todas as Big Techs. Eu ouvi com atenção, com muito respeito, aqui todas as sustentações orais. Agora, faticamente, aqui não é teoria, não é doutrina, é faticamente impossível defender, após o dia 8 de janeiro, que o sistema de autorregulação funciona. Falência total e absoluta, instrumentalização e, lamentavelmente, parte de conivência. Vocês entenderam então qual é o ponto de tudo isso, né? As redes sociais até tentaram argumentar que apagar conteúdos ou perfis sem a certeza de que aquilo deveria ser feito não eram práticas aceitas pela nossa Constituição. O que as plataformas deveriam fazer nesses casos ao receberem notificações extrajudiciais? Deveriam já ter fiscalizado previamente tais conteúdos? Deveriam tentar colher evidências, abrir uma investigação particular sobre os fatos trazidos nessas notificações extrajudiciais? Deveriam simplesmente atender à notificação extrajudicial, remover o conteúdo para não se sujeitarem a um pedido de indenização? Ou então não remover e aguardar esse pedido de indenização. E notem aqui, excelências, que há um risco de hiperjudicialização em duas frentes. O primeiro, um aumento significativo do número de pedidos judiciais para reativação de conteúdos e um aumento significativo dos pedidos de indenização pelo simples não atendimento a uma notificação extrajudicial. Há também o risco de litigância predatória, que é um ponto de atenção de todo o Poder Judiciário. Por tais razões, respeitosamente, pedimos a vossas excelências o provimento do recurso extraordinário e a fixação da seguinte tese para o tema 533. É incompatível com a Constituição Federal impor aos provedores de aplicação de internet o dever de fiscalização prévia de conteúdos gerados por terceiros. É também incompatível com a Constituição Federal a imputação de responsabilidade civil de forma ampla e irrestrita pelo não atendimento de notificações extrajudiciais para a remoção de conteúdo.